Bem, pessoal, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear, nossa aula número 12, e hoje nós vamos falar sobre teorema de decomposição primária e operadores nilpotentes. Vamos começar com o teorema de decomposição primária e vamos começar com uma breve motivação. Bem, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita, T um operador linear sobre V, tal que o seu polinômio minimal seja escrito como produto de polinômios mônicos de grau 1, onde esses lambdas aqui são autovalores distintos de T. Ou seja, T é um operador diagonalizável. Então, o nosso teorema da diagonalização, da nossa aula 11, ele garante que você consegue escrever o espaço V como soma direta dos autoespaços, V lambda 1 até o V lambda m. Só que esses autoespaços eles podem ser escritos da seguinte forma, como sendo o núcleo desses operadores aqui. Ou seja, o V lambda i pode ser escrito como núcleo do operador T menos lambda i vezes a identidade. Isso aqui segue, essa igualdade é imediata da definição, da própria definição de autoespaço. Então, isso aqui é só uma forma diferente de você expressar o autoespaço associado. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos que, se um operador tiver essa condição sobre o minimal, ou seja, se ele for diagonalizável, nós conseguimos escrever o espaço V como soma direta de núcleos de operadores. E olha para esses operadores aqui. Esses operadores eles são dados em função do operador T. Para ser mais exato, olha, esses operadores aqui são exatamente esses polinômios que aparecem na decomposição do minimal aplicados a T. Então, a partir dessa decomposição, surge uma pergunta natural. Isso que nós fizemos aqui foi para operadores diagonalizáveis, que a gente sabe que isso aqui acontece somente se o operador é diagonalizável. Então, uma pergunta natural que surge é possível fazer esse tipo de decomposição do espaço em núcleos de operadores, como soma direta de núcleo de operadores, com esses operadores dependendo do operador T, e sem a necessidade do operador ser diagonalizável. Isso é possível e a resposta é sim. Essa generalização ela é dada pelo teorema da decomposição primária, que nós veremos hoje. E essa decomposição do espaço nessa soma direta de núcleos vai ser bastante útil. Como último resultado de hoje, nós veremos, como consequência do teorema da decomposição primária, uma relação forte entre três tipos de operadores. Os operadores diagonalizáveis, trianguláveis e os operadores nilpotentes. A relação entre esses três operadores será dada na nossa aula de hoje, como consequência do teorema da decomposição primária. Então, seguindo, antes de poder enunciar e demonstrar o teorema da decomposição primária, nós vamos precisar aqui de alguns pré-requisitos que envolvem polinômios, o espaço K de x. Então, vamos aqui relembrar alguns fatos. A gente pode ver essa revisão de polinômios como sendo uma continuação natural do que nós vimos na nossa aula 1. Que encerramos o último tópico da nossa aula 1 do curso, foi exatamente revisando alguns resultados e conceitos envolvendo polinômios. Então, isso aqui pode ser uma parte 2 da revisão de polinômios. Então, vamos começar com a seguinte definição. Sejam P1 até PR, uma lista de polinômios com não todos nulos, ou seja, existe pelo menos um polinômio nessa lista que é não nulo. Então, olha, o máximo divisor comum entre esses polinômios é o polinômio mônico que gera o ideal, gerado por essa lista de polinômios. Vou repetir. Você tem uma lista de polinômios, então o máximo divisor comum desses polinômios vai ser o polinômio mônico que gera esse ideal. Lembra, na nossa aula 1 nós vimos que o conjunto dos polinômios é um anel
Mais do que isso, nós vemos que ele é um domínio de ideais principais. Tá? Então, todo ideal é gerado por um único elemento. Tá? Então, esse ideal aqui, essa é a notação que a gente está usando aqui para ideal, tá? O ideal gerado pelo P1 até o PR. Então, esse ideal aqui ele é gerado por um único elemento, ou seja, um único polinômio. E esse polinômio nós podemos tomar como sendo mônico. Então, esse vai ser o MDC entre esses polinômios. Relacionado à definição de MDC, nós temos a definição de relativamente primos. Então, nós dizemos que esses mesmos polinômios são relativamente primos quando o seu máximo divisor comum for o polinômio constante igual a 1. Como observação aqui, foi o que eu mencionei antes, tá? Note que essa definição aqui ela faz sentido, porque o K de x é um domínio de ideais principais, então esse ideal aqui ele é gerado por um único elemento. Tá? Esse único elemento nós podemos assumir ser um polinômio mônico. Mais algumas definições que vamos precisar hoje. Tá? Dizemos que um polinômio P de x ele é redutível, tá? Sobre o corpo K se existem polinômios f e g em K de x de grau maior ou igual que 1, tal que o P é escrito como produto desses polinômios, ou seja, P é igual a f vezes g. Tá? Isso é um polinômio redutível. E um polinômio irredutível é quando ele não é redutível. Tá? Ou seja, se você escrever ele como um produto de dois polinômios, um deles tem que ter grau zero, ou seja, um deles tem que ser uma constante. Tá? Isso é um polinômio irredutível. Tá? Uma outra definição que está intimamente ligada à noção de polinômio irredutível é a de polinômio primo. Tá? Nós dizemos que um polinômio não constante e irredutível sobre K, esse polinômio ele é chamado de polinômio primo em K. Tá? Por que esse nome? Porque esses polinômios eles têm propriedades muito parecidas com os números primos que nós vimos em Z, que nós estudamos em Z. Tá? Para ilustrar isso, eu vou colocar aqui uma lista de propriedades, tá? Que serão bastante úteis na nossa aula de hoje. Então, vamos às propriedades. Tá? Sejam P, P1, PR, polinômios em K de x. Então, ó, se P é um polinômio primo e ele divide o produto desses polinômios de P1 a PR, então o P ele divide algum desses polinômios que aparece aqui nesse produto. Tá? Veja que nós temos uma propriedade parecida para, na verdade, uma propriedade idêntica para números primos. Outra semelhança que os polinômios primos têm com os números primos é dado nessa propriedade 2 aqui, ó, que diz o seguinte, ó, todo polinômio não constante e mônico em K de x, ele pode ser decomposto em um produto de primos mônicos em K de x, de maneira única, obviamente a menos de ordem dos fatores. Tá? Então, todo polinômio não constante e mônico, você pode escrever ele como um produto de primos mônicos. Tá? Em particular, se você tem um operador sobre um espaço de dimensão finita, então o polinômio minimal desse operador ele satisfaz isso aqui. Portanto, ele pode ser decomposto em um produto de primos mônicos. E agora, para fechar essa lista de propriedades, vamos à propriedade 3. Suponha que P é não constante e mônico, com a decomposição em primos dado dessa forma, P igual a P1 elevado a N1 até a PR elevado a NR. Tá? Você pode fazer isso pela propriedade 2. Então, você define, a partir desses polinômios, você define para cada i o fi como sendo o quociente de P pelo pi elevado a ni. Tá? Isso aqui ainda é um polinômio, porque o pi elevado a ni é um dos fatores aqui. Tá? Então, a nossa propriedade 3 ela diz o seguinte, ó, que esses polinômios f1 até o fr são relativamente primos, ou seja, o ideal gerado por esses polinômios ele é gerado por um polinômio
aliás, o ideal gerado por esses polinômios é gerado pelo polinômio constante igual a 1. Tá? Essa é a nossa definição de relativamente primos. Então, essas propriedades aqui sobre polinômios, a intenção aqui é relembrar para quando a gente for usar nas demonstrações, vocês estarem cientes. Tá? Então, com isso, a gente fecha aí a pequena revisão sobre polinômios. E aí nós podemos entrar no nosso contexto de operadores. Tá? Então, vamos, antes de enunciar e demonstrar o teorema da decomposição primária, vamos ver esse lema aqui. Tá? Enunciar e provar esse lema. Que diz o seguinte, ó, seja um V, um K espaço vetorial, T1, T2, Tn, um operadores lineares sobre V, tais que Tj bola Tj é igual a Tj bola Ti. Ou seja, isso para todo IJ. Ou seja, esses operadores eles comutam entre si. Tá? Então, definindo, você tem uma lista de operadores satisfazendo essa propriedade, defina o T como sendo a composição de todos eles. Ou seja, T1 é composto com T2 até Tn. Então, o que o nosso lema diz que o nosso lema dá essa inclusão aqui de núcleos. Ele diz o seguinte, ó, que a soma dos núcleos de cada TI desse aqui está contido no núcleo da composição. Ou seja, o núcleo de T1 mais o núcleo de T2 mais até o núcleo de Tn está contido no núcleo de T. Isso é o que diz o nosso lema. Tá, vamos ver a demonstração dele. Tá, é uma demonstração bastante simples, mas ele vai ser bastante útil na demonstração do nosso teorema principal de hoje. Então vamos à demonstração. O que a gente vai fazer é o caminho tradicional, pegar um elemento nessa soma de núcleos e mostrar que esse elemento pertence de fato ao núcleo. Então, ó, dado V pertencente à soma do núcleo de T1 até o núcleo de Tn, por definição de soma de subespaços, existem VI pertencentes ao núcleo de TI, tá, com I de 1 a N, tal que V é o somatório de VI com I de 1 a N. Então, ó, queremos mostrar que esse V pertence ao núcleo de T. Então, o que a gente vai fazer é mostrar que T de V é igual ao vetor nulo. Então, ó, T aplicado em V, por essa igualdade, pela linearidade do T, o T é uma composição de operadores, portanto, também é um operador linear. Então, nós temos essa igualdade aqui. Agora, usa a definição do T. O T é essa composição aqui, a composição do T1 até o Tn. Então, vai ser todos esses operadores aplicados no VI. Agora, nota o seguinte, o VI ele pertence ao núcleo de TI. Tá? Então, Tn aplicado em VI não necessariamente vai ser zero. Mas, se você pegar esse TI, lembra que os operadores eles comutam entre si. Essa é a nossa hipótese do lema. Então, você pode pegar esse TI, comutar com TI mais 1, depois com TI mais 2, e vai deslocando ele até comutar com o Tn. E ficar dessa forma aqui. Você pegou o TI daqui, foi comutando até colocar o TI aqui como último, aplicado no VI. Tá? Então, essa igualdade aqui é dada pela nossa hipótese, que os operadores eles comutam entre si. Agora, usa que o VI está no núcleo do TI. Então, isso aqui ó, vai dar o vetor nulo. E esse vetor nulo ele vai se propagar conforme você vai aplicando os operadores. Porque ó, os TJ, sendo operadores, eles levam o vetor nulo no vetor nulo. Então, ó, aqui, dando vetor nulo, quando você aplicar o Tn vai dar o vetor nulo, o Tn mais 1 continua sendo até chegar no T1, que também vai dar o vetor nulo. Então, ó, cada uma dessas parcelas aqui ó, do somatório vai dar o vetor nulo. Logo, a soma vai dar
como resultado o vetor nulo. Dessa forma, t de v é igual ao vetor nulo e, portanto, o v pertence ao núcleo de t. E assim nós mostramos a inclusão garantida pelo lema. Pronto, então dessa forma nós já estamos em condições de enunciar o nosso teorema principal de hoje e demonstrá-lo. Bem, o que é que diz? Nosso teorema 1 é o teorema da decomposição primária. Ele diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita e T um operador linear sobre V. Então, ó, se o minimal de T foi escrito dessa forma, como sendo o produto de P1 elevado a N, P1 elevado a N1, P2 elevado a N2 até PR elevado a NR, onde esses PIs aqui são polinômios mônicos, irredutíveis e distintos em K de X, e os NIs aqui ó, são potências, ou seja, são números naturais. Então, o nosso teorema da decomposição primária ele diz o seguinte. Primeiro item, que o espaço V ele pode ser escrito como a soma de W1 até WR, como a soma direta de W1 até WR, onde esses WI são os núcleos do operador PI aplicado em T, elevado a NI. Ou seja, são esses polinômios aqui, ó, aplicados no T. Então, os WI são o núcleo desses operadores. Mas o teorema da decomposição primária diz mais. Tá? Ele diz também, nosso segundo item, que para cada I de 1 a R, nós temos aqui, nosso segundo item, cada WI desse aqui é um subespaço T invariante. Terceiro item, que WI, para cada I de 1 a R, que o WI ele não está contido no núcleo do PI de T elevado a NI menos 1, ou seja, se você diminuir uma potência aqui, você não tem mais uma inclusão. E o nosso quarto item, ele diz o seguinte, ó, que o polinômio minimal do operador T restrito a WI, você pode fazer isso, esse operador aqui está bem definido, porque cada um desses espaços são T invariantes. Então, o nosso quarto item ele diz, olha, o minimal desse operador, do TWI, coincide com o PI elevado a NI, ou seja, com esses polinômios aqui em cima. Tá, então vamos olhar novamente esse enunciado. Bem, parece que a gente está pedindo que tem hipótese aqui a mais, mas não tem. Vamos tentar secar, retirar o que diz aqui de fato o nosso teorema. Primeiro, isso aqui, ó, essa hipótese aqui, ela parece ser uma hipótese restritiva, mas ela não é. Tá? Você sempre pode escrever o polinômio minimal do operador T dessa forma, pela propriedade 2 de polinômios que a gente viu hoje. Tá? O polinômio minimal ele é um mônico não constante. Então você pode escrever ele como produto de primos. Então tá aqui, essa é a hipótese. Que não é uma hipótese, na verdade. Tá? Por que está escrito dessa forma? Porque nós precisamos saber quem são os fatores irredutíveis do M para poder escrever os demais itens. Tá? Então, essa hipótese aqui, na verdade, não é uma hipótese restritiva, é só questão de notação. Tá? Pega o polinômio minimal, escreve desse jeito, e você pode fazer isso para qualquer operador, claro, no contexto de dimensão finita. Então, o teorema da decomposição primária garante esses 4 itens. Então, vamos à demonstração. Então, ó, antes de começar a demonstrar cada item, vamos preparar o terreno. Tá? Vamos definir algumas ferramentas que serão úteis em todos os itens. Então, para cada I de 1 a R, define o polinômio FI, tá? Que nada mais é do que o polinômio minimal dividido pelo PI elevado a NI. Explicitamente,
você tem isso aqui, ó. Lembra, o minimal é o produto dos PI elevado a NI, tá? Com I de 1 a R. O que você está fazendo aqui é retirar o fator PI elevado a NI e fica os demais. Tá? Então, esse é o FI. Vamos definir esse polinômio. Pela nossa propriedade 3, lembra, na propriedade 3 nós definimos os polinômios dessa forma. Nós pegávamos uma decomposição do polinômio em fatores primos, e aí nós pegávamos o polinômio e dividíamos por essas potências. Tá? Os polinômios resultantes, pela nossa propriedade 3, eles eram relativamente primos. Tá? Então, isso é o que garante a nossa propriedade 3 de polinômios. Tá? Que esses FI com I de 1 a R são relativamente primos. Se são relativamente primos, isso quer dizer que o ideal gerado por esses F1, Fr, na verdade, é gerado pelo polinômio constante, igual a 1. Ou seja, o polinômio constante igual a 1 pode ser escrito como uma combinação do F1 até Fr. Tá? Mas não é uma combinação linear, porque nós estamos falando de ideais. Tá? Então, o que isso significa? Que uma combinação desses polinômios significa que existem G1 e Gr, também polinômios, tá? Em K de x, tais que o somatório de Fi vezes Gi, com I de 1 a R, é igual ao polinômio constante igual a 1. Tá? Então, isso é que significa o ideal gerado por esses polinômios ser igual a 1. Significa que 1 é combinação desses polinômios. Tá? Então, vamos seguir. A partir desses polinômios, vamos definir o HI tá como sendo o Fi vezes Gi, ou seja, esses polinômios aqui que aparecem como parcela desse somatório. Tá? Então, definimos o HI como sendo Fi vezes Gi e definimos o operador EI como sendo o HI aplicado no operador T. Tá? Então, esse aqui, o EI, é um operador, tá? Porque é um polinômio aplicado no operador. Esses operadores aqui, eles vão ser de fundamental importância para essa demonstração, tá? E também para outras demonstrações que nós vamos ver hoje, na nossa aula de hoje. Então, nós vamos dar um nome para eles. Tá? Esses operadores E1 até ER, tá? Definidos dessa forma, eles vão ser chamados de projeções associadas à decomposição primária de T. Tá? Então, quando não houver erro de confusão, nós vamos simplesmente chamar de projeções. As projeções de T. E esses operadores, eles têm boas propriedades. Tá? Vamos listar elas aqui. Tá? É um exercício simples. Usando essa igualdadezinha aqui, você verificar o seguinte. Primeiro, somatório dos EI com I de 1 a R é igual ao operador identidade. Tá? Isso segue imediatamente dessa igualdade aqui. Segunda propriedade, você pegar o EI compor com EJ, sempre que I for diferente de J, você vai ter o operador nulo. Tá? Também é uma propriedade bastante simples de verificar. E a nossa propriedade 3 diz o seguinte, se você pegar o EI e compor com o EI, ou seja, o EI ao quadrado, vai ser igual ao próprio EI. Isso para todo I. E essa propriedade segue das outras duas anteriores. Então, é simples você verificar essas propriedades aí, não vou me aprofundar nelas. Já dei aqui mais ou menos o panorama de como verificar. O que nós vamos fazer aqui é usar essas propriedades. Propriedade 1, 2 e 3. Então, ou seja, as projeções associadas à decomposição primária, as projeções E1 e R, satisfazem essas três condições, essas três propriedades. E vamos usá-las na nossa demonstração. Então, seguindo, antes de começar, de fato, a demonstrar os itens, vamos ver que
dessas projeções, nós ainda conseguimos tirar uma outra propriedade. E essa propriedade sim vai ser bastante útil para demonstrar o nosso primeiro item. Então, ó, pela propriedade 1, tá, de projeção do slide anterior, nós vamos ter o seguinte. Ó. Primeiro, essa igualdade aqui é imediata. Tá? É claro que V é igual à identidade, o operador identidade aplicado em V. Tá? Porque o operador identidade é sobrejetor. Mas, olha, a propriedade 1 das projeções associadas, elas garantem essa igualdade aqui. Ó. O operador identidade é escrito como esse somatório aqui. Tá? Só que, olha, o EI aplicado em todo o domínio, tem outra forma de você escrever isso aí. Certo? Um operador aplicado em todo o domínio dele, quer dizer que isso aqui é a imagem do operador. Então, vamos mudar a notação. Tá? Então, você escreveu o V como o somatório da imagem dessas projeções, ou seja, a imagem do EI, tá? Com I variando de 1 a R. Nós vamos ver que essa soma aqui ela é mais do que uma soma, ela é uma soma direta. Então, para isso, nós vamos mostrar que esses subespaços são independentes. Tá? Obviamente, eles são subespaços, são imagem de um operador, então, portanto, são um subespaço do próprio espaço. Então, ó, como é que a gente verifica que esses carinhas são independentes? Você pega um VI pertencente à imagem do EI, tal que a soma desses VI, tá, com I de 1 a R, é igual ao vetor nulo. O que nós devemos mostrar é que cada VI desse aqui é de fato vetor nulo. Tá? Essa é a definição de subespaços independentes. Então, anota o seguinte, tá? Para cada I de 1 a R, como VI pertence à imagem do EI, então existe um WI pertencente a V, tal que VI é igual a EI aplicado em WI. Tá? Definição de estar na imagem. Daí nós temos o seguinte, ó, o operador, melhor dizendo, o vetor nulo é igual ao operador aplicado no vetor nulo, propriedade de transformação linear. Só que o vetor nulo nós escrevemos como essa soma, a soma dos VJ com J variando de 1 a R, aqui. Ou seja, EI aplicado no vetor nulo é EI aplicado nessa soma. Usa agora a linearidade, os EI são operadores. Então, você vai ter o somatório de EI aplicado em VJ com J variando de 1 a R. Só que, olha, os VJ são os EJ aplicado em WJ. Tá? Essa igualdade aqui. Então, substitui VJ por EJ aplicado em WJ. Agora, ó, você tem aqui a composição. EI composto com EJ. Tá? Pela nossa propriedade 2 das projeções, nós temos que essas composições aqui elas vão dar o operador nulo sempre que o I for diferente do J. Então, dessa maneira, nessa soma aqui, só vai restar uma parcela, quando o J for igual ao I. Vamos colocar aqui. Tá? Então, isso aqui, ó, essa igualdade aqui é pela propriedade 2 de projeção. Agora, você tem EI composto com EI, ou seja, EI ao quadrado. Pela propriedade 3, isso aqui é o próprio EI. Só que o EI aplicado no WI, por definição, como nós tomamos o próprio WI, você tem que o EI aplicado em WI é o VI. Então, olha, você mostrou aqui o VI é igual ao vetor nulo. Certo? Isso para cada I, de 1 a R. Dessa maneira, nós mostramos que esses subespaços, que essas imagens, são de fato subespaços independentes. E, portanto, essa soma aqui ela é mais do que uma soma, é uma soma direta. Dessa maneira, nós escrevemos o espaço V como a soma direta da imagem dessas projeções. Então, qual é a ideia aqui para demonstrarmos o nosso item I do teorema da decomposição primária?
Lembra, o que a gente tem que mostrar é que o V é a soma direta de WI, onde os WI são núcleos dos polinômios aplicados dos polinômios que aparecem na decomposição do minimal aplicado em T. Tá? Então, vamos mostrar, a ideia aqui é mostrar que aqueles WI do enunciado são, na verdade, essas imagens aqui. Tá? Mostrando essa igualdade, por essa igualdade aqui, a gente conclui o nosso item 1. Então, vamos agora, de fato, demonstrar o nosso item 1. Como falei aqui, o nosso plano é mostrar que os WI são iguais a essas imagens. Então, para isso, note o seguinte, seja I de um AR fixado, note o seguinte, que o PI elevado a NI vezes o HI, olha, quem é o HI? É o produto do FI pelo GI. Só que quem é o FI? O FI é esse quociente aqui, o MT, o minimal, dividido pelo PI elevado a NI. Daí, esse carinha com esse desaparece, sobrando apenas o minimal vezes o GI. Então, por essa igualdade aqui, esse produto de polinômios ser igual a esse, nós temos essa igualdade aqui. Certo? Basta você aplicar esse polinômio no T, então você vai ter esse operador, que vai ser igual a esse polinômio aplicado no T, que é esse operador aqui. Só que nota o seguinte, você está com o minimal de T aplicado em T. Certo? Pela própria definição de minimal, isso aqui dá o operador nulo. E, portanto, composto com qualquer outro operador, vai dar o operador nulo. Tá? Então, a composição desses dois operadores aqui dá o operador nulo. Então, note o seguinte, o que é que a gente pode tirar dessa igualdade aqui em cima? Dado o V, um vetor qualquer, você pode, o PI aplicado em T elevado a NI, certo? Aplicado no EI, aplicado no V, dá o quê? É isso aqui, é isso aqui aplicado no V. Ou seja, vai ser o operador nulo aplicado no V, dando como resultado o vetor nulo. Então, isso implica que esse carinha aqui, o EI aplicado em V, está no núcleo desse operador aqui. Vamos colocar. O EI aplicado em V está no núcleo desse operador. Só que, olha, por definição, esse núcleo aqui, o núcleo desse operador são os WI. Tá? Essa é a definição, isso é o que tem lá no enunciado. O que a gente quer mostrar, lembra, o que a gente quer mostrar é que o V é a soma direta desses WI. O que a gente já mostrou é que o V é a soma direta da imagem dos EI. Então, a proposta aqui é mostrar que esses WI são iguais à imagem dos EI. Dessa maneira, a gente conclui o nosso item 1. Só que, olha, isso aqui já te dá uma inclusão. Porque a imagem do EI, os elementos que estão aqui na imagem, são exatamente dessa forma aqui. E todos os elementos dessa forma, nós acabamos de mostrar que pertencem ao WI. Portanto, nós já ganhamos aqui que a imagem do EI está contido no WI. Então, nós conseguimos aqui, nós vamos encerrar essa demonstração mostrando, a demonstração do item I, tá mostrando a outra inclusão, tá? Que o WI está contido na imagem do EI. Tá? Para isso, nós vamos fazer algumas observações aqui. Tá? Então, vamos lá. Tá? Considera que agora J é diferente do I. Tá? Se J é diferente de I, então PJ elevado a NJ, ele divide o FI. Por quê? Porque essa parcelinha aqui, ela aparece no FI. A única parcela do minimal que não aparece no FI é o PI elevado a NI. Tá? Como o J é diferente de I, então esse carinha aparece aqui. Logo, o PJ elevado a NJ divide o FI, portanto, ele também divide o HI. Certo? Lembra, o HI é o FI vezes o GI. Tá? Então, PJ divide FI, portanto, PJ divide o HI.
Por definição de divisão de polinômios, você pode escrever o HI como sendo S vezes PJ elevado a NJ, onde esse S é um polinômio em K de X. Então, guarda essa igualdade aqui. Nós vamos usar ela no próximo slide. Então, dado um vetor W no WJ, como o WJ é o núcleo desse operador aqui, então se você pegar esse operador e aplicar no Wzinho, você vai ter o vetor nulo. Tá? Definição de núcleo aí. Só que, olha, isso vai implicar que o HI aplicado em T aplicado em W também vai dar o vetor nulo. Pelo quê? Pela igualdade que a gente acabou de verificar no slide anterior. Aqui, ó. Aplica esses polinômios no T. Aqui vai dar o vetor nulo. Quando você fizer a composição, aqui ainda vai dar o vetor nulo. Consequentemente, o H aplicado em T aplicado em W vai dar o vetor nulo. Só que o HI aplicado em T é o EI, tá? Por definição. Então, o que nós concluímos aqui? Que o EI aplicado em W dá o vetor nulo. Tá? Então, isso implica que o W está no núcleo do EI. Logo, olha, o W foi tomado de forma arbitrária no WJ. Então, o que nós concluímos aqui é que o WJ está contido no núcleo do EI sempre que o J for diferente de I. Então, guarda agora essa inclusão aqui e a gente poder concluir a inclusão que nós desejamos. Lembra, nós queremos agora mostrar que os WJ estão contidos na imagem dos EJ. Então, olha, pega agora, para J variando de 1 a R, pega um vetor V no WJ. Então, novamente, vamos usar a propriedade 1 das projeções. Então, nós temos que V vai ser o somatório de EI aplicado em V com I de 1 a R. Só que olha agora, esse somatório aqui, o V, vamos lá, o V ele pertence ao WJ. Tá? O WJ está contido no núcleo de EI sempre que J for diferente de I. Tá? Então, esse vetorzinho V aqui, ele vai anular os EI sempre que o I for diferente de J. Então, essa soma aqui só vai sobrar uma parcela. Tá? Por essa inclusão aqui, só vai sobrar uma parcela. Vai ser a parcela I igual a J. Logo, V é igual a EJ aplicado em V. Só que esse elemento aqui, obviamente, está na imagem de EJ. Então, o que a gente mostrou aqui é que todo elemento do WJ pertence à imagem do EJ. Assim, nós obtemos a inclusão que faltava e, consequentemente, a igualdade. Logo, WJ é igual à imagem de EJ para todo J. Então, para deixar bonitinho e concluir esse item 1 certinho, vamos relembrar aqui. Nós escrevemos o V como somatório dessas imagens aqui, melhor dizendo, como a soma direta dessas imagens aqui. Só que nós acabamos de mostrar que essas imagens, na verdade, são os WJ. Então, você pode substituir aqui. Na verdade, o V é a soma desses WJ, o J variando de 1 a R. Tá? Um desses WJ são os núcleos desses operadores. Tá? Então, dessa forma, nós demonstramos o nosso item 1 do teorema de decomposição primária. A título de registro, nesse processo aqui, nós demonstramos mais coisas. Tá? E essas coisas eu vou deixar registrado porque nós vamos precisar delas ainda hoje. O que foi que a gente mostrou? Olha, nós mostramos que dado um vetor V no WJ, você pegar o EI, dado um vetor V no WJ, você pegar o EI, aplicar no V, vai dar o próprio V, se I for igual a J. Nós mostramos isso aí aqui em cima. Ó. Então, está registrado aqui. Agora, se I for diferente de J, o EI aplicado no V vai dar o vetor nulo. Tá? Nós mostramos isso aqui.
Então, recapitulando, dado um vetor V no WJ, EI aplicado em V vai ser igual a V, se I for igual a J, e vai ser igual a zero se I for diferente de J. Tá? Essa propriedade aqui, nós vamos usar ela no último resultado da aula de hoje. O nosso teorema 2, para ser mais específico, da aula de hoje. Então, seguindo, ok, o item I está demonstrado. Vamos agora para o nosso item 2i. O que é que nós temos que mostrar? Que cada WI é T invariante. Isso é o que diz o nosso item 2i do teorema de decomposição. Então, primeiro, note o seguinte, que o T ele comuta com PI aplicado em T. Pelo simples fato que isso aqui é um polinômio em T. Então, o TI ele comuta com qualquer potência. Aliás, o T ele comuta com qualquer potência do T. Então, ele também comuta com qualquer relação polinomial de T. Ou seja, com qualquer polinômio em função do T. Então, você tem essa igualdade exatamente porque esse carinha aqui é uma expressão polinomial em função do T. Então, guarda essa igualdade que nós vamos usar. Se ele comuta com esse operador, então ele comuta com qualquer potência do operador. Tá? Exatamente por definição de potência. Então, agora guarda essa igualdade, que é ela que a gente vai usar. Então, vamos à definição de operador, ou melhor dizendo, subespaço T invariante. Nós queremos mostrar que o WI é T invariante. Então, pega um vetor W no WI e nós vamos mostrar que o T de W ainda está no WI. Tá? Definição de T invariante. Então, vamos verificar isso aí. Então, ó, dado um Wzinho em WI, tá? Lembrando que o WI é o núcleo desse operador aqui. Então, nós queremos mostrar que o T de W ainda está no WI. Lembra, o WI é um núcleo. Então, para mostrar isso, você vai pegar esse operador e aplicar no TW. E mostrar que isso aqui, de fato, é o vetor nulo. Mostrando isso, você conclui que o TW está nesse núcleo aqui e, portanto, está no WI. Concluindo assim que ele é T invariante. Então, vamos lá. Para isso, olha, você está aqui com a composição desses dois operadores aqui. A gente acabou de observar que esses operadores eles comutam. Então, você pode comutar aqui. Então, isso aqui, na verdade, ó, é T aplicado em PI de T elevado a NI aplicado em W. Tá? Só fiz comutar por essa igualdade aqui em cima. Só que, olha, aqui você já tem que o W está no núcleo desse operador. Então, quando você pega esse operador e aplica no W, por definição de núcleo, isso aqui é o operador nulo. Melhor dizendo, é o vetor nulo. E um operador aplicado no vetor nulo vai dar o vetor nulo. Então, veja que você acabou de mostrar que o TW está no núcleo desse operador. Portanto, ele está no WI. E dessa maneira, nós concluímos que o WI é, de fato, T invariante. E assim, demonstramos facilmente o nosso item 2 do teorema da decomposição primária. Vamos agora para o nosso item 3. O que é que o nosso item 3 diz? Olha, para nenhum I de 1 a R, o WI vai estar contido no núcleo de PI aplicado em T elevado a NI menos 1. Tá? Não vale essa inclusão para nenhum I. Como é que nós vamos demonstrar isso aí? Vamos assumir que essa inclusão seja válida para algum I. E vamos chegar no absurdo. Essa é a ideia. Então, suponhamos por absurdo que nós tenhamos essa inclusão aqui para algum I de 1 a K. Então, mais uma vez, vamos pegar um polinômio apropriado, vamos pegar o h de x como sendo fi vezes pi elevado a ni. Agora lembra, quem é o fi? É esse quociente aqui. Então, quando você multiplica por pi elevado a ni menos 1, você junta esse carinha com esse e aqui embaixo vai sobrar só o pi.
Porque esse aqui é o PI elevado a NI menos 1 e esse aqui é o PI elevado a N. Então, ó, aqui embaixo vai sobrar só o PI. Então, vai ser o minimal dividido pelo PI. Então, por essa igualdade aqui, ó, o H sendo esse quociente aqui, você tem o seguinte, passando o PI para o outro lado, você conclui facilmente que o grau do H é menor estrito que o grau do minimal. Essa desigualdade estrita aqui é o que vai causar o nosso absurdo daqui a pouquinho. Então, guarda essa desigualdade estrita e sigamos. Tá? Desde que, mais uma vez, como a gente tem essa inclusão aqui, tá? Lembra, o item 1 ele garante essa igualdade aqui. Ó. Nós escrevemos o V com a soma direta desses WJ, com J variando de 1 a R. Em particular, o WI está aqui. Só que, olha, lembra, uma soma direta em particular é uma soma. Então, você tem aqui essa soma de subespaços, só que cada um desses WJ aqui é um núcleo desse tipo aqui. Certo? Então, você tem aqui igualdades, com exceção do WI. No WI você tem uma inclusão, o WI está contido nesse núcleo aqui. Tá? Ou seja, o WI está contido nesse núcleo aqui. O restante os outros núcleos que aparecem nessa soma são exatamente os outros WJ. Tá? Então, como você tem essa inclusão aqui, você vai ter a inclusão da soma. E essa soma de operadores, de núcleos de operadores, o que é que está te lembrando que a gente já viu na aula de hoje? O nosso lema, certo? O lema que a gente viu antes do teorema. Tinha exatamente soma de operadores lá. Mas lembra, a gente tem que verificar as hipóteses do lema para poder aplicar aqui. Só que, olha, pela propriedade 3 de polinômios, matrizes e operadores, tá? Na aula 7, essa propriedade ela garante que esses operadores aqui, como eles são dados de forma polinomial, então eles comutam entre si. Tá? Isso é garantido pela nossa propriedade 3. Então, esses operadores comutando entre si é exatamente a hipótese do nosso lema. Então, nós podemos aplicar o lema aqui. O que é que o lema diz? Que a soma desses operadores aqui está contido a soma do núcleo desses operadores, na verdade, está contido no núcleo da composição desses operadores. Então, está aqui. Certo? Só que a composição desses operadores aqui é exatamente o H aplicado no T. Então, vamos juntar aqui o que a gente fez. Nós mostramos que o espaço V está contido nessa soma e que essa soma está contido nesse núcleo. Só que esse núcleo aqui é um subespaço. Tá? O núcleo de um operador sobre V é um subespaço do V. Então, na verdade, o V é igual a esse núcleo. Só que olha aqui, ó, esse operador aqui, o H de T, ele tem um núcleo igual a todo o espaço. O que isso diz sobre o operador? Isso diz que isso aí, na verdade, é o operador nulo. Então, olha, aquele H que nós definimos no slide anterior, aquele polinômio H, que está dizendo aqui essa igualdade aqui, ele anula o operador T. Isso aí é que causa todo o problema. Por quê? Porque o H ele tem grau menor que o grau do minimal. Tá? Então, se por acaso ele existisse, tá? Iria existir um polinômio mônico de mesmo grau que ele, que também anula o operador T. Isso aí iria contradizer a minimalidade do grau do polinômio minimal. Tá? O que causou esse absurdo foi a gente supor que existiria alguma inclusão entre esse cara e esse aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Só a correção é o núcleo, tá?
aqui no finalzinho, HI não está contido no núcleo desse operador. Então, portanto, nós concluímos aí o nosso terceiro item do teorema. E agora, para fechar a demonstração do nosso teorema, vamos provar o nosso quarto item. O que é que o quarto item diz? Ele diz, olha, o minimal de cada operador restrito a WI coincide com o PI elevado a NI. Tá? Nós vamos ver que essa quarta propriedade é bastante útil. Então, como é que a gente faz para demonstrá-la? Primeiro, pela própria definição do WI, certo? Como é o núcleo desse operador, então, obviamente, esse operador aplicado no WI vai dar o subespaço trivial nulo. Tá? Essa igualdade aqui é exatamente pela definição do WI, por ser o núcleo desse operador. Tá? Então, isso implica que o PI aplicado na restrição, ou seja, no WI restrito, no TI restrito ao WI, elevado a NI, é um operador nulo. Tá? Isso aqui facilmente implica nessa igualdade aqui. Então, olha, você tem aqui um polinômio que anula o TWI. Pelo teorema da nossa aula 7, isso garante que o minimal desse operador divide esse polinômio. Tá? Esse é o nosso teorema da aula 7. Logo, veja só, você tem um polinômio que divide uma potência de um polinômio primo. Logo, esse polinômio também tem que ser uma potência desse polinômio. Tá? Obviamente, uma potência menor ou igual, no máximo. Tá? Isso aqui você consegue verificar facilmente usando as nossas propriedades 1 e 2 de polinômios, tá? Vistas hoje. Tá? Então, recapitulando, o minimal de TWI divide o PI elevado a NI. Isso implica, como nós estamos trabalhando no contexto de polinômios irredutíveis primos, então nós temos que o minimal de TWI, na verdade, também é uma potência do PI. Tá? Como ele divide, então, é uma potência menor ou igual que a potência que ele está dividindo. Só que o que nós queremos mostrar é que, na verdade, essa potência é igual. Nós queremos mostrar essa igualdade aqui. Que o M, na verdade, é o MI. O NI, na verdade. Portanto, mostrando essa igualdade aqui, nós concluímos o nosso quarto item do teorema. O minimal de TWI é o PI elevado a NI. Basta mostrar essa igualdade. Então, de fato, suponha que não vale essa igualdade. Tá? Nós vamos mostrar essa afirmação aqui supondo que ela não é válida. Se ela não é válida, então o M ele é estritamente menor que o NI. Logo, o minimal de TWI ele divide esse polinômio aqui. Por definição de divisão de polinômios, você consegue escrever essa igualdade para algum polinômio S. Então, ó, guarda essa igualdade, que ela vai ser útil, e vamos seguir. Tá, olha, nota o seguinte. A ideia aqui é mostrar que se vale essa igualdade, nós vamos chegar numa contradição com o item 3 do teorema. Nós vamos mostrar que existe algum I tal que vale aquela inclusão. Então, ó, dado um vetor V em WI, nós temos o seguinte, ó, que esse operador, o PI de T elevado a NI menos 1 aplicado no V, por essa igualdade aqui, vai ser o S de T aplicado em MTW, aplicado em T, aplicado em V. Só que, olha, o V está em WI. Então, você pode trocar aqui o T pelo T restrito a WI. Tá? O TWI. Só que olha o que a gente tem aqui. O minimal do operador aplicado no operador. Por definição de polinômio minimal, isso aqui vai ser o próprio operador nulo. Operador nulo aplicado em qualquer vetor vai dar o vetor nulo. O operador aplicado no vetor nulo vai dar, como consequência, o vetor nulo. Então, o que isso aqui diz para a gente? Que esse V ele pertence ao núcleo desse operador. Como nós pegamos o V de forma arbitrária no WI,
Então, nós obtemos essa inclusão aqui. Tá? Obviamente, isso contradiz o nosso item 3. Diz que não vale essa inclusão para nenhum i. Tá? O que causou essa contradição? Assumir que esses números são diferentes. Portanto, são iguais e, portanto, o minimal de TWI é igual ao PI elevado a NI. Dessa maneira, nós demonstramos o nosso item 4 do teorema e fechamos todos os 4 itens, a demonstração dos 4 itens. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo da aula de hoje, nosso exemplo 1. Ele diz o seguinte, o operador linear T de R3 em R3, definido da seguinte forma: T de XYZ igual a 2x, x mais 2y, menos z. Nós queremos o seguinte: decomponha o R3 como soma direta dos WI, tem variantes, tá, de acordo com o teorema da decomposição primária. Ou seja, escrever o R3 como soma dos WI exatamente como está o item 1 do teorema da decomposição primária, ou seja, como soma daqueles núcleos. Nosso item B, verifique se cada TWI é diagonalizável. Tá? Isso aqui é fácil verificar uma vez que o teorema da decomposição primária nos dá os minimais desses operadores aqui. Então, se a gente tem o polinômio minimal em mãos, nós conseguimos dizer facilmente se o operador é ou não diagonalizável pelo teorema da diagonalização. E o nosso último item, ele pede para determinar uma base para cada um dos subespaços WI, do item A. Então, vamos verificar cada um desses itens. Então, primeiro, nós sabemos calcular, uma vez que nós temos a expressão do operador, nós sabemos calcular o seu polinômio característico e, a partir do polinômio característico, obter o polinômio minimal. Tá? Então, não vou fazer essa conta aqui, vou deixar já o resultado. Vejam, você consegue facilmente aqui obter o polinômio característico, vai ser dessa forma aqui. Então, você vai ter dois candidatos a polinômio minimal e é fácil decidir qual deles é. No caso aqui vai ser o segundo candidato. E então, nesse caso, o polinômio característico e o minimal coincidem. Então, o minimal desse operador é dado dessa forma. Então, ótimo. Nós estamos exatamente no momento de aplicar o teorema da decomposição primária. Lembra, o enunciado ele pede que você decomponha o polinômio minimal em fatores irredutíveis e mônicos. Então, está aqui. Então, para deixar exatamente do jeito que está lá, vamos colocar a notação do teorema. Tá? Vamos chamar de P1 o polinômio x menos 2 e P2 o polinômio x mais 1. Então, o minimal é escrito dessa forma, P1 ao quadrado vezes P2. Então, agora sim, está exatamente com a mesma notação do teorema da decomposição primária. Então, olha, obviamente isso aqui é uma decomposição do MT em polinômios mônicos irredutíveis, no nosso caso aqui em R de x, já que estamos com um operador real. E o que o teorema da decomposição primária diz, os itens I e 2I, é que o R3 ele pode ser escrito como o W1, uma soma direta com o W2, onde o W1 é dado como núcleo desse operador e o W2 como núcleo desse operador. E o W1 e W2 têm variantes. Isso é o que garante o segundo item. Tá? Então, isso aqui é só uma ilustração de como aplicar o teorema da decomposição primária na prática. Tá? Você pegou aqui o minimal, escreveu ele na forma fatorada, estabeleceu aqui as mesmas notações. Olha aqui, o W1 vai ser o núcleo desse polinômio aplicado no T, o W2, o núcleo desse polinômio aplicado no T. Tá aqui. Tá, então é só isso que pede o nosso item A.
escrever o R3 como a soma desses dois subespaços T invariantes. Está aqui quem é cada um deles. No nosso item C, aí sim vamos ter que precisar calcular eles explicitamente, já que o item C pede para encontrarmos uma base para cada um deles. Então vamos ao item B. O item B ele pede para dizer se os T restrito a WI, ou seja, os TWI, são ou não diagonalizáveis. Então, o nosso teorema 4, aliás, o item 4 do teorema da decomposição primária, ele diz que o minimal do TW1 vai ser o P1 ao quadrado, ou seja, x menos 2 ao quadrado, e o minimal do TW2 vai ser o P2, ou seja, x mais 1. Então, nós já temos os minimais aqui desses operadores. Olhando para eles, você consegue dizer facilmente se eles são diagonalizáveis ou não. Olha para o TW2, por exemplo. O minimal dele não possui raiz repetida, portanto, ele é diagonalizável. Olha para o TW1. O minimal dele possui raiz repetida. Pelo teorema da diagonalização, ele não é diagonalizável. Então, deixando registrado aqui, TW2 é diagonalizável, TW1 não é. Então, agora para fechar o nosso exemplo, vamos para o item C. Para encontrar uma base do W1 e do W2, você tem que calcular explicitamente quem são os operadores e aí calcular o núcleo desses operadores. O operador P1 aplicado em T ao quadrado, de x, y, z, é isso aqui. Basta pegar o P1 ao quadrado, aplicar em T, você tem esse operador aqui, e aí calcular explicitamente. Quem é esse operador aqui? É o T de x, y, z, menos duas vezes o operador identidade aplicado em x, y, z. Fazendo essa diferença de operadores, você obtém explicitamente isso aqui. Vai ser o 009z. Ou seja, esse operador aplicado no x, y dá o 009z. Da mesma forma, você faz para o P2 de T. P2 de T aplicado em x, y, z vai ser o T mais a identidade aplicada em x, y, z. Como é que você faz para calcular essa expressão? Pega o T de x, y, z e soma com o operador identidade. Então, você vai obter essa expressão aqui, 3x, x mais 3y, vírgula 0. E então, o W1 é o núcleo desse operador, o W2 é o núcleo desse operador. Então, vamos calcular o núcleo de operadores. O núcleo do primeiro operador, P1 de T ao quadrado, por definição é isso aqui. Só que, olha, isso aqui igual ao vetor nulo é a mesma coisa que isso aqui igual ao vetor nulo. Então, nós podemos escrever dessa forma. O núcleo desse operador são os vetores x, y, z, tal que z igual a 0. E com essa expressão você obtém facilmente os geradores desse espaço. Vai ser o vetor 1, 0, 0, o 0, 1, 0. E analogamente você consegue fazer a mesma coisa com P2 de T. Pega isso aqui igual a 0 e aí vê a condição para estar no núcleo. A partir dessa condição você obtém os geradores. Nesse caso aqui vai ser o 001. Como esse conjunto aqui é LI e esse conjunto é LI, então nós temos aí as bases solicitadas pelo exemplo. Beta 1, formado por esses vetores, é uma base para o W1. Beta 2, formado por esse vetor, é uma base para o W2. Então, dessa forma, nós concluímos o nosso exemplo 1 de hoje. Então, vamos agora ao nosso segundo tópico da aula de hoje. Na aula passada, nós já falamos sobre operadores diagonalizáveis, falamos sobre operadores trianguláveis. Agora nós vamos falar sobre um outro tipo de operador, que são os operadores nilpotentes. E daqui a pouquinho nós vamos ver uma relação bastante interessante entre esses três operadores, que vai ser uma consequência do teorema da decomposição primária. Então, vamos à definição. Seja V um K espaço vetorial, T um operador linear sobre V,
Então, ó, dizemos que T é nilpotente quando existe um natural M, tal que T elevado a M é o operador nulo. Tá? Associado a um operador nilpotente, nós temos uma outra definição, que é a definição de índice de nilpotência. O índice de nilpotência de um operador nilpotente nada mais é que o menor natural para o qual o T satisfaz essa propriedade. Anote, se o T ele se anula para um M, então ele vai se anular para qualquer potência maior ou igual que M. Mas o índice de nilpotência é o menor natural para o qual essa propriedade é válida. Então vamos ver aqui alguns exemplos para entender bem essa noção. Então, o nosso exemplo 2 da aula de hoje diz o seguinte, ó, o operador T de R2 em R2, definido por T de XY igual a Y,0, ele é nilpotente com índice de nilpotência 2. Então vamos verificar. Primeira coisa, note o seguinte, obviamente o T é diferente do operador nulo. Tá? Então o índice de nilpotência dele já não pode ser 1. Note que o único operador nilpotente que tem índice de nilpotência 1 é o próprio operador nulo. Então, ó, como ele não é o operador nulo, então ele não tem índice de nilpotência 1. Tá? Então, logo, o menor índice possível para ele é o 2. Então, o que a gente tem que mostrar é que ele se anula no 2. Ou seja, t elevado ao quadrado tem que dar o operador nulo. Então, vamos verificar isso aí. Então, ó, dado xy pertencente a R2, temos que t ao quadrado aplicado em xy é t aplicado em t aplicado em xy. Por definição do t de xy, nós temos isso aqui, ó. Vai ficar t de y0. Então, o que o t faz? Ó? O t ele pega um vetor xy, inverte a ordem, ele pega o y, manda para a primeira variável e a segunda variável ela fica nula. Então, vamos fazer isso aqui. Inverte a ordem das variáveis e a segunda variável tem que ficar nula. Então, dessa maneira, a gente vai encontrar o operador nulo, o vetor nulo. Como isso aqui vale para todo x, y e z, isso implica para a gente que t ao quadrado, o t elevado a 2, é o operador nulo do R2. Daí, automaticamente, a gente conclui as duas coisas. Que o t é nilpotente, é um operador nilpotente, porque existe um natural para o qual t elevado a esse natural dá o operador nulo, está aqui. Tá? E o menor natural para o qual isso é válido é o 2. Tá? Porque o único menor que o 2 é o 1, e para 1 a gente sabe que isso não vale. Tá? Então, T é nilpotente com índice de nilpotência igual a 2. Isso fecha aí o nosso exemplo 2. Para ficar ainda mais claro esse conceito de operador nilpotente, vamos ver aqui mais outro exemplo. É um exemplo um pouco mais elaborado, mas que mesmo assim ainda é bastante simples de verificar. Então, o operador D, que vai do PMR no PMR, ou seja, isso aqui é o espaço dos polinômios de grau até R com coeficientes, de grau até M, melhor dizendo, com coeficientes em R. Esse operador é definido da seguinte forma: ele pega o P de x e leva na sua derivada em x. O que o nosso exemplo está dizendo aqui é que esse operador ele é nilpotente com índice de nilpotência m mais 1. Então, vamos verificar isso aí. Primeira coisa, vamos descartar, antes de verificar de fato que ele é nilpotente, vamos descartar aqui alguns índices de nilpotência. Da seguinte forma: t elevado a i aplicado no polinômio x elevado a m, certo? Para i variando de 1 a m, ele é diferente de zero. Tá? Porque se você derivar uma vez, vai dar o polinômio m vezes x elevado a m menos 1. Se você derivar até m aqui, ainda vai dar uma constante. Tá? Uma constante não nula.
Então, ó, o DI para ir de 1 a M já não é o operador nulo. Tá? Então, se por acaso esse operador for nilpotente, o índice de nilpotência é maior ou igual que M. Aliás, maior estrito que M. Então, anota o seguinte, dado um polinômio no nosso espaço, tá? No PMR, tá? Sendo ele um polinômio de grau até M, ou seja, de grau menor que M, menor ou igual que M, então, se você derivar esse polinômio M vezes, você vai obter uma constante. Tá? Essa constante pode ser nula ou não. Vai depender do grau inicial do polinômio. Tá? Mas, de todo jeito, se você derivar mais uma vez, você vai ter o polinômio nulo, você vai ter o escalar nulo aí, de todo jeito. Ou seja, derivando m mais uma vezes. Tá? Como é o caso, por exemplo, desse carinha aqui, o x elevado a m. Se você derivar m vezes, você ainda vai obter uma constante, mas essa constante, se você derivar mais outra vez, você obtém aí o polinômio nulo. Dessa maneira, o que isso aqui quer dizer? Ó? Quer dizer que o D, o operador D, elevado a m mais 1 aplicado no polinômio x, ele vai dar polinômio nulo. Tá? Porque isso aqui quer dizer que você derivou o polinômio m mais uma vezes. E, portanto, independente, como ele tem grau no máximo m, então de todo jeito você vai chegar, após m mais uma derivação, você vai chegar no polinômio nulo. Então isso aqui quer dizer, como você pegou P de forma arbitrária aqui, isso quer dizer que o D elevado a m mais 1 é o operador nulo. Então daqui nós já temos que o D é nilpotente, e como ele não se anula para nenhum I de 1 a M, então esse aqui é o menor natural para o qual vale essa propriedade. Logo, M mais 1 é o índice de nilpotência desse operador D. Tá? E dessa forma nós verificamos aí o nosso exemplo 3. Agora vamos enunciar aqui algumas propriedades relativas a operadores nilpotentes. Então, você já vê um K-espaço vetorial de dimensão finita n, beta uma base de V e T um operador linear sobre V. Então, nós temos o seguinte, que T é nilpotente se somente se a matriz de T na base beta é uma matriz nilpotente. O que é uma matriz nilpotente? Quer dizer que existe uma potência dela que dá a matriz nula. Isso é uma matriz nilpotente. Então, mais uma vez, uma propriedade de operador que você pode traduzir para o contexto de matrizes e vice-versa. Segunda propriedade, se T é nilpotente, com índice de nilpotência m maior ou igual que 2, então, dado qualquer vetor V que não está no núcleo do T elevado a m menos 1, então, os vetores V, T de V, T2 de V até Tm-1 aplicado em V são Li. Esses vetores são Li. Ou seja, a partir de um operador nilpotente, você consegue construir um conjunto Li. Como consequência dessa segunda propriedade, nós obtemos essa terceira, que o índice de nilpotência do operador, de um operador nilpotente, ele não pode ultrapassar a dimensão do espaço. Nesse caso aqui, ou seja, é menor ou igual que n. Nossa quarta propriedade, uma caracterização interessante de operador nilpotente. Nós sabemos, na aula passada, nós aprendemos a classificar um operador diagonalizável e triangulável a partir do seu polinômio minimal. No caso de diagonalizável, do seu minimal ou do seu característico. No caso de triangulável, só analisando o seu minimal. Então, aqui essa quarta propriedade, ela te dá a resposta se você está com o operador nilpotente ou não, olhando para o polinômio característico dele. Diz o seguinte, T é nilpotente somente se o polinômio característico dele for uma potência do x. E a nossa
quinta e última propriedade é uma variação dessa quarta. Ela diz o seguinte, ó, dado lambda um escalar, então o operador t menos lambda i, ele é nilpotente se somente se o operador, melhor dizendo, o polinômio característico do t for dessa forma, x menos lambda elevado a n. Tá, então tá aí 5 propriedades de operadores nilpotentes, bastante úteis, só que bastante elementares de serem verificadas. Tá? Então eu vou deixar essas propriedades aqui como exercício para vocês. Inclusive todas elas aqui estão na lista de exercícios. Tá? Então, seguindo a nossa aula de hoje, antes de ver o nosso segundo teorema da aula de hoje, vamos olhar mais um exemplo. Esse exemplo 4 para servir de motivação. Então, considera o operador t sobre o R2 dado da seguinte forma. T de xy é igual a x mais y, vírgula y. Tá? Então, o que o nosso exemplo 4 diz é esse operador aqui, ele pode ser escrito como a soma de um operador diagonalizável com um operador nilpotente. Então, vamos verificar isso aí. Vamos à expressão do operador t. O t de xy é dado dessa forma, e aí você pode quebrar essa expressão em duas aqui, ó. X, y mais y, 0. Esse aqui é o operador identidade, e esse aqui é o operador que nós vimos no nosso exemplo 2. Então, vamos lá. Vou usar a notação operador identidade do R2, e esse operador aqui eu vou chamar de n. Tá? Então, o n de xy, que é definido como y, 0, é o operador que nós vimos no exemplo 2, ou seja, é um operador nilpotente. E, obviamente, o operador identidade é diagonalizável. Tá? Então, dessa forma, nós escrevemos esse operador aqui como uma soma de um operador diagonalizável com um nilpotente. E aí surgem algumas perguntas. Será que a gente consegue fazer isso aí para todo operador? O que é que esse operador do exemplo 4 tem de especial? Conseguir fazer isso. Bem, esse operador aqui do exemplo 4, nós vimos ele na nossa aula passada. Tá? Em um dos nossos exemplos da aula passada. E o que esse operador tinha de legal é que ele é triangulável. Tá? Ele não é diagonalizável, nós vimos isso também na aula passada, mas ele é triangulável. Facilmente você verifica que a matriz desse operador com respeito à base canônica é uma matriz triangular. Então, o próximo resultado vai dizer, olha, o que esse operador tem de especial aí é que ele é triangulável. E todo operador triangulável a gente consegue escrever como a soma de um operador diagonalizável com um operador nilpotente. Então, vamos ao enunciado do nosso segundo teorema de hoje, que é o que relaciona operadores trianguláveis, operadores diagonalizáveis e operadores nilpotentes. Então vamos ao enunciado. Tá? O nosso teorema 2 ele diz o seguinte, ó, seja V um K-espaço vetorial de dimensão finita e T um operador linear sobre V, tal que o minimal dele é dado dessa forma aqui, ó, como produto de polinômios mônicos, tá? De grau n e tá? onde essas raízes não são necessariamente, aliás, onde essas raízes aqui são distintas, tá? Onde esses lambda i são distintos. Isso significa que essas raízes não podem se repetir? Não, porque você tem as potências aqui, ó. Então essas raízes podem sim se repetir. Quais são os operadores que têm minimal dessa forma? Pelo teorema da triangulação, são exatamente os operadores trianguláveis. Então, ó, nosso teorema 2 está dizendo, olha, dado um operador triangulável sobre um espaço de dimensão finita, existem operadores D e N, onde D é diagonalizável, N nilpotente, tais que o T é a soma do D com o N, o D e o N comutam entre si. Além disso, os operadores D e N são únicos com essas condições e
eles são polinômios em função de t. Então veja aí, o nosso teorema 2 ele diz bastante coisa, mas essencialmente ele diz, olha, dado um operador triangulável, você consegue decompor ele na soma de um diagonalizável e um nilpotente, com esse diagonalizável e nilpotente satisfazendo essas propriedades aqui. Tá? Eles comutam e eles são polinômios em função de t. Então vamos aqui à demonstração desse resultado. Tá? Provaremos a existência desses operadores, tá? E a unicidade vai ser deixada como exercício. Então o que é que nós precisamos aqui? Encontrar um polinômio diagonalizável e encontrar um polinômio, aliás, encontrar um operador diagonalizável e encontrar um operador nilpotente que satisfaça as propriedades do enunciado. Ou seja, que a soma dá o t, que eles comutem entre si e que eles sejam polinômios em função de t. Então, nós já vamos começar aqui aplicando o teorema da decomposição primária. Lembra, o teorema da decomposição primária ele pode ser aplicado em qualquer operador. Só que antes você só tem que arrumar o polinômio minimal dele. Então, olha, o polinômio minimal do t é dado dessa forma. Então, você vai aplicar o teorema da decomposição primária com os pi igual a esses polinômios aqui. Então, utilizando o teorema da decomposição primária, nós conseguimos escrever o v como a soma direta dos wi com i de 1 a r, onde esses wi são o núcleo desses operadores aqui. T menos lambda vezes i, elevado a ni. Tá? Eles são subespaços, lembra, t invariantes. Isso é o que garante o nosso teorema da decomposição primária. Então, como é que a gente faz para definir o nosso operador diagonalizável? Para isso, eu vou relembrar o que nós fizemos dentro da demonstração do teorema da decomposição primária. Lembra que nós construímos lá as projeções associadas à decomposição primária? A gente chamou de E1 até ER. Então, nós vamos usá-las aqui. Tá? Obviamente, como nós estamos na mesma situação do teorema da decomposição primária, então nós temos essas projeções. Então, seja E1 e R, as projeções associadas à decomposição primária do T. Lembra como essas projeções eram definidas? Eram imagens, aliás, era um polinômio aplicado no T. Tá? Então, esses EI, essas projeções, eles são polinômios em função de T. Tá? Isso para todo I. Além disso, nós verificamos lá uma propriedade, que foi bastante destacada no final da demonstração do item 1, que foi essa aqui, ó, dado um V pertencente ao WI, então EI aplicado em V é igual a V, e EJ aplicado em V é igual ao vetor nulo, sempre que J foi diferente de I. Essa propriedadezinha aqui nós também verificamos na demonstração do teorema da decomposição primária. Então, toda essa estrofe aqui está extraída da demonstração. Então, ó, por que essas projeções vão ser úteis? A partir dela que nós vamos definir o nosso candidato ao operador diagonalizável. Tá? Então, defina a função d de v em v, dada da seguinte forma: d de v é igual ao somatório de lambda é i aplicado em v com i de 1 a r. Claramente, essa função é, na verdade, um operador, tá? Porque é soma de operadores. Então, você tem que ela é um operador e que, olha, d aplicado em v é igual a lambda i vezes v. Tá? Por quê? Por causa dessa propriedade aqui em cima. Tá? Sempre que o v pertencer ao wi. Tá? Então, daqui já obtemos uma propriedade interessante. Dessa igualdade aqui é que os lambda i são autovalores de d. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos mostrar que esse D é de fato diagonalizável. Esse é o nosso candidato a diagonalizável. Vamos mostrar que ele é diagonalizável, depois a partir dele nós vamos construir o operador nilpotente. Então vamos lá, vamos mostrar que o D é diagonalizável.
Vou frisar novamente, por essa igualdade aqui, nós temos que os WI são autovalores de D. Além disso, nota o seguinte, ó, que V pertence a WI, se somente se D de V é igual a lambda I. Tá? A ida a gente verificou no slide anterior, a volta é simples de verificar. Só que isso aqui significa o quê? Significa que o V pertence ao autoespaço lambda I. Tá? Esse D aqui em cima é só para dizer que esse autoespaço é em relação aos autovalores de D. Tá? Como até agora nós estávamos trabalhando só com um operador fixo, então a gente não precisava usar essa notação. Tá? Mas como agora nós estamos com mais de um operador, tem o T, o D e mais para frente nós vamos ver o N, então esse D aqui é só para dizer, ó, são os autovetores associados aos autovalores de D. Então veja, essas equivalências aqui mostraram o quê? Que um cara está no WI somente se esse cara está nesse autoespaço associado. Ou seja, os WI na verdade são os autoespaços do D. Então olha o que a gente conseguiu. Essa igualdade aqui foi pelo teorema da decomposição primária e essa igualdade aqui é por essa série de igualdades aqui em cima. Então, olha o que a gente conseguiu. Nós escrevemos o V como soma direta de autoespaços associados ao operador D. Então, o que a gente tem? O teorema da diagonalização nos garante, se você consegue fazer isso, pegar o espaço e decompor dessa forma, isso é equivalente ao operador C diagonalizável. Então, dessa forma, nós já construímos o nosso operador diagonalizável. E agora, como fazemos para construir o nilpotente? Bem, nós queremos que a soma do nilpotente com esse D seja igual ao T. Então, nós vamos definir o nilpotente de maneira natural, como sendo dessa maneira. O N vai ser um operador de V em V, dado da seguinte forma. O T ele vai ser definido como sendo T menos D. Definir ele dessa forma, nós já garantimos que a soma do D com o N dá o T. Então, o trabalho aqui, obviamente, é um operador, tá? Subtração de dois operadores, então é um operador. Então, o que nós temos que mostrar é que, de fato, ele é nilpotente. Então, é isso que nós vamos mostrar. Para isso, nota o seguinte, nota que cada WI é N invariante. Ou seja, dado um vetorzinho V no WI, aplica o N nele. N de V, por definição, vai ser T de V menos D de V. Só que, olha, o D de V, como o V está no WI, vai ser lambda I vezes V. Tá? É essa equivalência aqui em cima que nós estamos usando. Mas agora, observe o seguinte. A T de V pertence a WI, porque WI é T invariante. E lambda I vezes V, obviamente, pertence ao WI, porque V já está no WI. Então, essa subtração aqui, de fato, pertence ao WI. Então, o WI é N invariante. Ótimo, mas dessa igualdade aqui, nós conseguimos extrair uma igualdade ainda mais importante. Nós temos o quê? Que o N é igual a T menos lambda I vezes a identidade em WI. Ou seja, esses dois operadores coincidem para todos os elementos do WI. É o que diz essa igualdade aqui. Bem, se esses dois operadores coincidem, então qualquer potência deles vai coincidir também em WI. Então guarda essa igualdade aqui e pega um vetorzinho V no seu espaço. Tá? Como o V é soma direta dos WI, nós conseguimos escrever o V como somatório de VI com I de 1 a R, onde cada VI desse está no WI. Daí, toma N como sendo produto dos NI. Certo? Quem são esses NI? São as potências que aparecem no polinômio minimal de T. Então, pega N como sendo produto desses NI, ou seja, de N1 até NR. E aí, pegando N elevado a essa potência N aplicado no V,
Por linearidade, lembra, o V é escrito dessa forma, então por linearidade nós temos esse somatório aqui. Só que, olha, agora você está com n elevado a n aplicado no VI, o VI está em WI. Por essa igualdade aqui em cima, você sempre tem essa igualdade de operadores em WI. Então, utilizando essa igualdade aqui, nós temos que vai ser esse somatório, somatório de 1 a R desse operador elevado a n aplicado em VI. Só que agora observa o seguinte, esse n aqui, sendo o produto desses NI, ele é maior ou igual ao NI. Tá? Então, em algum momento você vai ter esse operador elevado a NI aplicado ao VI. Só que o VI está exatamente no núcleo desse operador. Certo? O VI está no WI. E o WI é o núcleo desse operador elevado a NI. Logo, olha, cada uma dessas parcelas aqui vai dar o vetor nulo. Tomando o somatório, você vai ter como resultado ainda o vetor nulo. Só que, olha, essa igualdade aqui vale para qualquer V no espaço. Portanto, o que você mostrou é que o n elevado a esse natural aqui dá o operador nulo. Ou seja, o n é de fato nilpotente. Dessa maneira, nós construímos o operador diagonalizável e o nilpotente. Agora, nós vamos verificar as propriedades do enunciado. Primeira coisa, que o T é a soma desses dois operadores, isso segue da definição do N. Obviamente, o T é o D mais o N, porque o N é T menos D. Então, não tem o que fazer aqui, essa propriedade é imediata. A outra propriedade do enunciado, ela diz que esses operadores, o D e o N, comutam. Para isso, eu vou mostrar uma outra propriedade, também pedida no enunciado, que o D e o N são polinômios em função do T. Vamos mostrar essa primeiro. Primeiro, nota que as projeções E1 e ER são polinômios em função do T, tá? Pela definição deles. Eles são polinômios em função do T. Como o D é dado com a soma desses operadores aqui, então o D também vai ser um polinômio em função de T. E como o N é a subtração desses dois operadores, obviamente T é um polinômio em função de T. E o D, a gente acabou de ver que é um polinômio em função de T, essa subtração aqui também vai ser um polinômio em função de T, e portanto o D e o N são polinômios em função de T. É o que pede o enunciado, o teorema. Então agora, para concluir, vamos mostrar que o N e o D comutam. Então, a primeira coisa, nota que o T, ele comuta com D. Sendo D um polinômio em função de T, certo? O T ele comuta com qualquer potência de T. Então, ele também vai comutar com qualquer polinômio em função de T. Então, você tem essa igualdade aqui. Essa igualdade aqui é a chave para a gente finalizar o teorema. Tá? Então, olha, D composto com N vai ser D composto com T menos D, pela definição do N. Então, usando aqui a distributividade da composição, nós temos isso aqui. Só que, olha, D bola T é igual a T bola D. Então, usando a igualdade acima, nós obtemos isso aqui. E agora, colocando D em evidência à direita, nós obtemos essa expressão aqui. E o que sobrou, olha, foi o próprio N. Portanto, fica N bola D. Então, nós mostramos todas as propriedades. Que existe um operador diagonalizável, que existe um operador nilpotente, que a soma deles dá o T, que eles comutam entre si e que eles são polinômios em função de T. Então, dessa maneira, nós demonstramos o nosso Teorema 2 e, para finalizar a aula de hoje, vamos enunciar um corolário imediato do nosso teorema, que é uma consequência imediata do nosso teorema. Ele diz o seguinte, ó, se você tem K um corpo algebricamente fechado, V um K espaço vetorial de dimensão finita, então todo operador linear sobre V pode ser escrito como a soma de um operador diagonalizável D e de um operador nilpotente N,
Além disso, o N e o D comutam, e esses operadores são únicos e são polinômios em função de t. Tá? Então, enquanto o nosso teorema 2, ele garantia que você conseguia fazer isso para operadores trianguláveis, o nosso corolário diz, olha, nesse contexto aqui você consegue escrever qualquer operador dessa forma, como a soma de um diagonalizável e de um nilpotente. Sempre. Certo? Por quê? Porque no contexto de algebricamente fechado, você sempre pode escrever o polinômio minimal como produto de polinômios mônicos. Sempre. Por quê? Porque nós estamos num corpo algebricamente fechado. Ou seja, todo operador, certo, sobre um corpo algebricamente fechado é triangulável, pelo nosso teorema da triangulação. Sendo triangulável, usa o teorema 2 e aí você tem essa tese aqui. Tá? Então isso aqui é uma consequência imediata, vamos deixar só registrado aqui. Segue imediatamente do teorema 2 e do fato de que todo polinômio mônico em K de x pode ser fatorado, já que o K é algebricamente fechado. Pode ser fatorado em mônicos de grau 1. Tá? Em particular, o polinômio minimal pode ser fatorado em mônicos de grau 1, portanto, satisfaz a condição do nosso teorema 2. Tá, pessoal? Então, com isso, nós fechamos a demonstração do corolário e a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula, vamos começar a falar sobre subespaços T-cíclicos e polinômios anuladores, T-anuladores. Tá? Eles vão ser ferramentas fundamentais para demonstrarmos o nosso próximo teorema importante, que vai ser o teorema da decomposição cíclica. Tá? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.